A minha impressão como leigo é que as soluções para os problemas trazidos pela pandemia e pelo isolamento social em relação à economia são caseiras, ou seja, são regionais, nacionais. E na minha leitura, de novo, insisto, como leigo, como é um problema global, a gente deveria estar procurando soluções globais. Se eu estou equivocado, eu gostaria que vocês me dissessem como, e se eu estou correto, também que me ajudassem a pensar melhor esse meu argumento. Eu acredito que a gente tenha necessidades que são domésticas e necessidades que de fato sejam globais. Quando a gente está falando, por exemplo, de uma solução, quando a gente está imaginando o impacto, por exemplo, que o coronavírus causa nas cadeias produtivas e na conexão, né, entre os diversos países e as suas cadeias produtivas, então é um país que vende para o outro, um país que compra bens do outro. Eu acho que nesse aspecto as soluções precisam ser de fato muito articuladas. Então talvez a gente precisaria pensar em maneiras que sejam mais articuladas de reverter um pouco os impactos dessa pandemia. Então, quando a gente está pensando, por exemplo, e aqui é um ponto que não é nem tanto para o lado econômico, mas que pensa nessa questão, quando a gente está imaginando, por exemplo, a questão da produção de respiradores ou da venda e comercialização de respiradores. Isso é uma política que talvez de fato deveria ser pensada num âmbito mais global. Né? A gente não está falando de um país específico, mas a gente está falando de uma pandemia que afeta todo mundo e não é a questão da fronteira que faz a diferença. Então, talvez em alguns aspectos a gente deveria pensar políticas em conjunto. Por outro lado, a gente tem algumas questões que são muito particulares à economia brasileira e que não faria sentido a gente pensar em soluções que sejam massificadas ou unificadas, né? Por exemplo, quando a gente pensa a questão da necessidade de renda da população, né? E também as questões fiscais que estão ligadas ao financiamento dessa necessidade de renda. Então, quando a gente está pensando, por exemplo, entre a economia brasileira e a economia europeia, as realidades são muito distintas. A gente não conseguiria fazer uma política única ou uma política que fosse massificada, digamos assim, em que todo mundo desse o mesmo auxílio ou auxiliasse da mesma forma. Porque a necessidade da população brasileira é diferente, né? E a possibilidade de financiamento da economia brasileira distingue, né? Ou difere da possibilidade de financiamento de economias como as economias europeias. Além disso, a estrutura da economia brasileira é muito distinta. A gente aqui, por exemplo, tem uma grande informalidade, a gente tem um grande número de empresas micro e pequenas que estão muito nessa informalidade, diferente da economia europeia, que tem uma outra estrutura, por exemplo, ou da economia norte-americana. Então, algumas soluções elas devem ser de fato domésticas para atender melhor essa população, para conseguir dar o socorro melhor para a população que a gente está assistindo. Eu acho que é um grande desafio agora que se apresenta nesse equilíbrio entre decisões nacionais e globalização. A globalização, ela é inevitável. Segundo, que não é ruim. Não é ruim. Então, a globalização é um processo multissecular que vem se acelerando com as novas tecnologias. Ao mesmo tempo, essa integração, ela coloca desafios especiais, realmente, porque as decisões que podem ser tomadas no plano nacional, soberano, de Estados soberanos, podem afetar toda a humanidade. O que se faz na escala de um país tem efeitos na escala global, né? A China hoje, por exemplo, os Estados Unidos e China são os dois maiores emissores de gases de efeito estufa. Então, o Estado Nacional, ele, a meu ver, ele continuará durante muito tempo a ser necessário para, inclusive, uma coisa básica em qualquer sociedade, justiça. O provimento de justiça, ele é nacional. Pouca coisa pode ser internacionalizada em termos do provimento de justiça, né? Aliás, a pandemia teve esse efeito de destruir, praticamente, a meu ver, esse discurso de países sem fronteiras. E, por outro lado, existe um imperativo global. Sim. Portanto, há aí um conflito potencial e tem que ser trabalhado, tem que ser solucionado. Há que se repensar, porque os mecanismos atuais, representados pela ONU, não estão funcionando.
adequadamente. Pensando na nossa casa, o Brasil estava numa crise muito grande, uma crise grande econômica, que me parece que o governo estava com uma dificuldade também grande de mitigar, né? Então, houve um pibinho, o desemprego continua muito alto, a informalidade altíssima, o poder de compra das famílias muito corroído, e aí vem a Covid-19. Então, certamente aqui haverá um impacto que eu imagino que seja muito grande. Eu consigo imaginar que em países que estavam, entre aspas, com a casa mais arrumada economicamente, esse impacto vai ser menor do que no Brasil? Qual o impacto que se espera para cá? Isso sem dúvida, né? Países que estavam com a casa arrumada antes do coronavírus, hoje tem um impacto econômico menor. Esse impacto econômico é menor, não porque o coronavírus ele bate de forma diferente em países com situações econômicas distintas, mas é porque esses países conseguem dar um socorro muito maior. Então, primeiro, a população consegue se isolar, né? E dado que ela consegue ficar isolada, as pessoas conseguem não trabalhar, você consegue garantir o funcionamento só daquilo que é de fato essencial. Então, o que não é essencial ou o que pode ser feito dentro de casa é feito dentro de casa. Logo, você consegue reduzir, né, o estágio de contágio dentro da economia e logo você consegue fazer com que o novo normal, que as pessoas voltem ao tal do novo normal de uma forma um pouco mais rápida. No Brasil isso não acontece. Não acontece porque a gente, como você mesmo mencionou, a gente já estava numa situação muito desfavorável, a gente entra na pandemia numa economia que ainda não deixou para trás a sua última crise e a gente agora tem que passar por uma nova crise. Então a gente tem um desafio imenso aí nas mãos, né? É contornar uma nova crise, sendo que a gente ainda não conseguiu sair da última. O impacto de fato é muito distinto. E esse impacto é muito distinto porque aqui o que a gente consegue perceber é uma economia que o socorro é muito menor, então as pessoas precisam ir trabalhar, então o contágio acaba sendo muito maior e aí a gente prolonga, né, essa pandemia ou o impacto negativo para a sociedade dessa pandemia. Então a gente começa a arrastar, né, o impacto dessa pandemia, diferente do que acontece em países que já estavam preparados. Né? Então, qual que vai ser o impacto aqui, provavelmente? Uma perda de bem-estar muito maior, a pandemia deve ser muito mais prolongada, a gente deve ver pessoas que vão ter uma perda de renda muito maior, porque o socorro, né, do Estado para essa população é monetariamente muito menor, a gente vai ver empresas quebrando com muito mais facilidade, a gente vai ver uma estrutura produtiva que vai sobreviver à pandemia menor do que a estrutura produtiva de países mais ricos. Então, a gente está falando de uma economia que de fato enxuga. E se é uma economia que enxuga, é uma economia que sai pior. Né? Então, a gente está falando de impactos distintos. Sem dúvida, países como o Brasil, eles, tudo mais constante, saem piores dessa situação. A não ser que a gente percebesse, né, que o coronavírus pega diferente em países, por exemplo, com o nosso clima. Aparentemente, não é o que a gente está percebendo. A eficácia de quarentena no Brasil, num país como o Brasil, ainda é muito, muito pequena, porque 40% da população pode fazer uma quarentena apropriada, né? 60% da população mora em condições que não permitem, de maneira alguma, fazer quarentena. Não tem como fazer quarentena. Então, é uma quarentena vertical pela pobreza, né? Os pobres, os ricos fazem quarentena e os pobres não. É essa a realidade do Brasil. A profundidade da crise econômica vai depender de quanto a economia continuar fechada. Quer dizer, quarentena está havendo no sentido que o comércio não está aberto, quer dizer, a parte da economia está fechada. Ou seja, as pessoas não estão fazendo quarentena, porém, o comércio está fechado, uma parte das empresas está fechada, está havendo falências. Não é? Então, isso vai ter um custo, evidentemente, em termos de queda no PIB, e quanto mais tempo ficarmos no fechamento, vai ser pior. Então, aí nessa confusão política tremenda, né? Bom, estamos todos vendo aí perplexos o que está acontecendo.
A crise política no Brasil não dá sinais de que vai permitir, evidentemente, uma recuperação rápida da economia, enquanto esse ano e o ano, enfim, a não ser que por milagre se resolva a crise política da menor maneira possível. Vamos supor que o Bolsonaro, num lapso de respeito ao país, renuncie, o vice assume e consiga reorganizar a casa. É um cenário, obviamente, super otimista, considerando a personalidade do presidente. Então, se isso acontecesse, o Brasil talvez pudesse ter um cenário de recuperação mais otimista. Aquele cenário de U, né, com a perna um pouco alongada, e poderia até mudar de patamar, não voltar ao patamar anterior, porque o patamar anterior já é baixo. Então, a questão-chave aqui não é a pandemia, eu diria. A questão-chave no Brasil é a crise política, né? Aqui no Brasil, mas também em alguns lugares do mundo, me parece ter surgido um discurso que separa as duas coisas, né? Como se a pandemia e os impactos biológicos de mortes de pessoas fosse algo muito pequeno, perto de um enorme impacto econômico que matará mais vidas. A mim, isso me parece um discurso muito perigoso e que tem a cada semana devolvido mais pessoas às ruas. E a gente está vendo os números de mortes subirem exponencialmente no nosso país, como aconteceu em outros lugares. Eu queria que vocês comentassem essa dissociação que está sendo feita entre pandemia e problemas econômicos e de alguma forma me corrigissem se eu estiver errado ou, de novo, me ajudassem a elaborar melhor esse argumento. Como é possível pensar essa dissociação entre pandemia e efeitos econômicos? Acho que pandemia e efeitos econômicos estejam dissociados, não. Eu acho que, na verdade, eles estão muito abraçados, muito ligados, né? Acho que a grande diferença é que quando a gente dissocia é porque a gente esquece que a pandemia causa um efeito de curto, médio e longo prazo. No curto prazo, o efeito é óbvio da pandemia economicamente é terrível. As pessoas estão dentro de casa. Elas estão deixando de produzir, elas estão deixando de consumir, o produto está caindo e a gente sabe qual vai ser o resultado para esse ano, né? É uma perda de produção, é uma perda de bem-estar, é uma situação econômica extremamente danosa para a sociedade. Então a gente sabe que o efeito não é o efeito que a gente gostaria. No entanto, quando a gente pensa no médio e no longo prazo, a gente sabe que o efeito da pandemia é catastrófico. E se a gente deixar que essa pandemia se alastre e se estenda, o efeito pode ser muito grande, né? A gente tem, de fato, o número de mortes subindo com pessoas indo para a rua, porque a gente enxerga que a gente não pode ter impacto econômico. Mas a gente esquece que as pessoas indo para a rua hoje, tentando reverter esse impacto econômico, faz com que a gente tenha cada vez mais mortes, cada vez mais perdas. Lá para frente, a gente também vai ter um impacto muito grande. Menos gente para trabalhar, menos capacidade produtiva. E se a gente vai ter menos capacidade produtiva, lá para frente a gente também vai ter um produto menor, a gente também vai ter uma situação econômica negativa, ruim, o Estado também vai estar arrecadando menos e vai ter que ajudar cada vez mais a população. Então é importantíssimo perceber que a gente não pode, nesse aspecto, negar o fato de que a pandemia tem que ser tratada como um efeito econômico de curto, médio e longo prazo. Nesse aspecto, às vezes, e eu acho que é super justo pensar assim, a gente tem que deixar um pouco de lado, e eu não estou dizendo de esquecer, não estou falando para nós esquecermos os efeitos econômicos, mas para que a gente consiga colocar dentro de uma mesma conta o que é efeito de curto, de médio e de longo prazo. E perceber que talvez a gente vai ter que sacrificar um pouco o curto prazo por um objetivo maior, que é o crescimento de médio e longo prazo. Pandemia e economia não estão dissociadas. Basta que a gente pense quais são os efeitos numa linha do tempo como um todo. Você chamou de uma dissociação entre a pandemia e os efeitos econômicos. Eu não diria exatamente dissociação, mas há uma preocupação crescente com isso, evidente. Veja, nós vivemos um momento de polarização. Basicamente existe um coronavírus de esquerda e um coronavírus de direita, né? O coronavírus de esquerda
considera que a pandemia é tremendamente destruidora, que se não for feita uma quarentena bastante efetiva, há um risco de um número imenso de mortes, etc. Nesse sentido, os custos econômicos do fechamento seriam mais do que justificados. E o coronavírus de direita diz o contrário, que não, que o combate à pandemia não pode levar à destruição da economia, enfim, os custos socioeconômicos do fechamento da economia podem ser maiores do que os benefícios da quarentena. Infelizmente, houve essa polarização, então tornou o ambiente difícil, né? Difícil. Se fosse possível retroceder no tempo, os governantes deveriam chegar claramente e dizer o seguinte: olha, os especialistas, os epidemiologistas consideram que será necessário um fechamento para achatar a curva e nós vamos tentar então fazer essa quarentena horizontal, chamada quarentena horizontal, por um mês. A partir daqui um mês vamos avaliar e assim sucessivamente. Mas que fique claro, desde logo, que essa quarentena não pode durar muito tempo. Se os especialistas disserem que para efetivamente achatar a curva precisa um ano de quarentena, obviamente não dá. 10 meses também não dá. 9 meses, tão pouco. Então deveria ter sido claramente dito isso. Porque os custos socioeconômicos da crise econômica provocada pela pandemia podem sim ser muito maiores, inclusive em vidas humanas, do que a própria pandemia. Tá certo? Infelizmente, ficou um ambiente turvado por essa polarização ideológica. Certo? Então é óbvio que não dá para continuar por muito tempo. É evidente que o quadro no Brasil é mais complicado, porque não dá nem para comparar, evidentemente, um presidente que, uma semana depois de o ministro ter anunciado a quarentena, fala o contrário, depois volta atrás, depois volta revê novamente, demite o ministro. Bom, enfim, todos sabemos aí de uma situação praticamente maluca, né? Louca no Brasil. Né? Mas é óbvio que é perfeitamente legítimo, esse é o ponto importante que eu quero enfatizar, é perfeitamente legítimo o questionamento de quanto tempo seria suportável o fechamento. Não? Isso teria que estar bem esclarecido. Só que a polarização fez com que aqueles que dizem isso, que levantam essa questão dos limites socioeconômicos de uma paralisação da economia, são considerados como anticientíficos, enfim, irracionais, etc. Então, o que é um absurdo, completo absurdo. Então, nós vivemos hoje uma situação em que os limites do fechamento da economia já estão sendo atingidos. Né? Já estão sendo atingidos, não só aqui nos Estados Unidos também. É claro que em boa parte dos países há uma redução já visível. Na Alemanha, claro, um país foi muito mais eficiente no combate à pandemia, já se abriu o comércio, né? As pessoas já estão podendo ir a bares, restaurantes, etc., tomando as precauções, etc. Então, o caso alemão é um caso bastante notável nesse sentido, porque teve um número de mortes bastante inferior a outros países europeus. Né? Enfim, fez uma quarentena bem feita e conseguiu reduzir, achatar a curva, etc., e foi bem sucedido. De qualquer modo, não poderia ficar indefinidamente fechado. Portanto, não é dissociação, não é errado falar dos limites da quarentena.